fala sobre ajustar aquilo que a dor te trouxe, que você ainda não aprendeu, não absorveu. É preciso que você olhe para isso exatamente para que esta dor pare de se repetir na sua vida. Olá, Gêmeos! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thaís das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para Gêmeos. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Gêmeos, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto se conecte apenas com o que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Então vamos às cartas para Gêmeos. Lembrando também que no primeiro comentário fixado eu deixo aí o meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo. Basta mandar uma mensagem, eu mesma respondo, será um prazer te atender. Então, vamos lá. Fundo do deck para Gêmeos, pendurado. Bom, cartas bastante pesadas aqui para uma abertura de mesa. Nossa. Gêmeos, não tá fácil, não. Abriu com desapontamento do lado emocional, tá? Mas eu vejo aqui que começou com desapontamento e aqui terminou com uma desestruturação total, né? Porque já saiu a torre no final dessa tiragem e o que cruzou o caminho do desapontamento foi a crueldade. Então, aqui a gente tá falando de traumas pesados, de coisas difíceis de suportar, de elaborar, de digerir ao longo do tempo, né? E exatamente entendo porque saiu o pendurado no fundo do deck falando sobre a dificuldade de se movimentar, né? A dificuldade de sair desse estado de paralisia. No seu mental, a carta da consciência, a carta que fala sobre ciência, que é uma conscientização, sai pedindo para que você tenha um pensamento bastante claro, né? O naipe de espadas fala sobre o ar, o elemento ar, que é o mental, mas fala muito sobre a racionalidade, que você seja muito racional neste momento para você conseguir enxergar aquilo que você não vê. O que você não vê está representado pela carta da Lua no seu inconsciente. Então, veja, sai um chamado de conscientização, né, porque, traduzindo esta carta, o nome é ciência, um chamado de conscientização para aquilo que você tem como um ponto cego dentro de você, que são os véus da carta da Lua, são os véus cobrindo, né, uma máscara cobrindo seus olhos. Então, a gente está falando aqui de coisas que talvez você não queira ver, ou que você nunca tenha parado para pensar, para elaborar, para enxergar. Existem finalizações pelo arcano maior aqui do universo, finalizações que deveriam acontecer lá atrás, no passado, mas que, de alguma maneira, em vez de ser um ponto final, foi uma vírgula. Então, isso me mostra claramente que existem processos importantes em aberto e por isso vem toda essa carga bastante pesada, negativa, dificultosa para que você mude de fase na sua vida. Como é que você vai mudar se nem aquilo que era o básico foi concluído? Existe aqui uma ausência de conclusão de coisas importantes para você. E a projeção e o futuro trazem oportunidades de ajustamento. O ajustamento, ele tem uma palavra forte nessa carta, que é o karma, tá? Mas o karma, ele tem que ser bem entendido. O karma não é uma penitência perpétua, uma punição, algo para você viver um inferno na Terra. O ajustamento fala, a vida
traz encontros, desencontros, traz desilusões, traz momentos de felicidade, momentos de dor. Tudo você deve pesar na balança e de tudo você deve tirar uma conclusão, né? A felicidade que você teve na sua vida veio com um propósito e a dor, a tristeza também tem um propósito. Então a carta do karma, como um ajustamento, fala sobre ajustar aquilo que a dor te trouxe, que você ainda não aprendeu, não absorveu. É preciso que você olhe para isso exatamente para que esta dor pare de se repetir na sua vida, tá? Não é um condicionamento, algo assim que eternamente você tem que passar pela dor. A dor tem um propósito. Um espinho no pé ali tem um propósito. Você tem que olhar para ele até que você consiga tirá-lo com uma pinça, né? Então não adianta ignorar as dores. Você tem que aprender com algo importante, que é o que essa mesa está trazendo aqui, tá? Exatamente para que isso pare de reverberar no seu sistema, para que isso pare de se repetir de forma incessante na sua vida. Eu digo essa repetição porque saiu aqui você representado pela carta da ruína. É o que eu falei, uma mesa que abriu com cartas muito pesadas, desapontamento, crueldade, você não enxergando nada no seu inconsciente pela carta da lua, e você representado pela carta que fala de ruína, além da torre que já desestruturou, de um pendurado que sai aqui no fundo do deck, falando de uma paralisia total, né? Então, são muitas espadas contra um coração que está machucado, oprimido, magoado. Então, emocionalmente, e é interessante olhar para isso, porque às vezes a gente separa, né? Ai, aqui é a caixinha do emocional, aqui é a caixinha do racional. Não, é tudo ao mesmo tempo agora. É só um modo de dizer para a gente compreender melhor. Mas tudo aquilo que você pensa reverbera no seu emocional. E tudo aquilo que você sente também cria algum tipo de julgamento no seu racional. Então, aqui, ao redor, sai uma carta do naipe de copas, que é a emoção, de novo, que fala sobre saciedade no sentido de saturação, como se você quisesse dar um basta, como se você tivesse chegado em situações limite na sua vida, né? E a desconstrução total com relação a isso. Digamos que a parte boa aqui da mesa é que fecha com uma abertura, né? A última carta sai um as de ouros, mostrando uma abertura material, no sentido de uma abertura real, uma abertura palpável, de algo que você realmente pode fazer, de algo que está ao alcance das suas mãos, que é o que eu vou ver aqui nas próximas cartas, tá? Mas vou aprofundar bastante nesse tema do que tá pegando aí para Gêmeos, né? O que tá faltando olhar na sua vida? O que essa consciência tá gritando para que você tire o véu do inconsciente, para que você olhe de uma forma madura? Bom, saiu a questão do prazer. Me parece, como saiu a ruína para você, e agora eu perguntei, né? A ruína com relação ao prazer. É como se você estivesse num momento aí de perda do sentido, do propósito e do prazer, da felicidade de ser você. Então, pode ser uma depressão, né? Um processo depressivo aí que já se arrasta por algum tempo e você não está vendo o prazer na vida. A carta da prudência também fala sobre uma certa desconfiança, como se você tivesse um pé atrás com tudo, com as pessoas, com os sentimentos, né? E até mesmo com relação aos ganhos. Sabe aquela pessoa que fala assim, ai, mas fulano de tal tá sendo tão legal comigo, e o que ele ganha com isso? Né? Esse tipo de frase vem aqui na minha cabeça. Como se você duvidasse de qualquer coisa boa, positiva, de qualquer tipo de ganho, sem nenhum tipo de troca, de barganha, sabe? Aquele ganho genuíno. A pessoa faz algo porque gosta de você, simplesmente porque quer te ver feliz, porque quer ter um sorriso. Não é uma barganha, né? Um comércio.
Não é um ganho porque a pessoa quer algo em troca. Eu vejo você com o pé atrás nesse sentido, né? Claro, pelas dores, pelos machucados, pelas histórias que você passou. Talvez a pessoa tenha se mostrado, em outro momento, outras pessoas na sua vida muito solistas e depois vieram cobrando uma conta, né? E isso também te desestruturou. O que mais para Gêmeos aqui? Aqui fala sobre muita reatividade da sua parte. O Cavaleiro de Paus, ele traz a coragem quando tudo tá bem, mas ele também, quando tá ferido, aqui mostra a questão da reação, né? Uma reação muito forte, muito violenta. Então tá falando sobre a pessoa reativa que precisa acalmar aí os seus nervos, que precisa estar mais ponderada, né? Ocupando o seu devido lugar e olhar para frente, né? A carta do carro fala sobre seguir viagem, seguir a sua vida e não ficar, digamos assim, brigando com o passado, brigando com aquilo que aconteceu, né? Ou carregando essa reatividade para o novo caminho. Vem também essa energia aqui. O que mais para o signo de Gêmeos? Bom, aqui já saem duas mulheres e uma interferência. Para alguns de vocês, pode ser uma relação que findou, né? Uma amizade, ou mesmo dentro da família, alguém que tem uma questão de hierarquia, a rainha com a princesa, né? A mais velha com a mais nova, existe algum tipo de briga ou interferência. Pode ser até mesmo aquela comunicação violenta, né? Porque a rainha de espadas é aquela rainha que não deixa para depois, né? Que não tem papas na língua. E a princesa de copas é alguém muito emotiva, muito delicada, né? Alguém que tem grande poder de criação, mas não traz nenhum traço assim de agressividade. Então, aqui também chama atenção no seguinte sentido. Eu não sei se você é mãe, né? Se você é mulher que tá me ouvindo e tá muito desgostosa da vida, desacreditada de tudo, cuidado para você não interferir no destino da sua filha. Porque é como se a princesa de copas carregasse uma pureza genuína no coração. E pelas porradas que você tomou na vida e você teve que se blindar sendo esta mulher guerreira, você de alguma maneira tá passando toda a sua experiência para sua filha, mas você também tá vomitando um monte de dor em cima dela. Tá? Você tá pedindo para que ela se defenda de coisas que nem aconteceram com ela. E é tudo uma projeção sua aqui. Tá? Então vem esse conselho, para quem serve vai entender, né? Não é para todo mundo aí, eu sei que nem todos têm filhos, mas vem essa questão da hierarquia e eu percebi muita coisa de mãe para filha aqui. Também pode ser a questão da sua mãe ter feito isso com você, tá? Vamos lá. Olha aqui a roda viva, né? Como pode? De um lado, o sucesso, aqui é o fracasso e o sucesso, né? Então, duas cartas que são antagônicas, e aqui tá falando sobre a conclusão e a completude também. As coisas que às vezes para você são motivo de vergonha ou fracasso, dependendo de como você olha, elas podem ser a base para o seu sucesso. Porque ninguém nasce sabendo, ninguém nasce ganhando tudo o tempo todo. E a gente tem que saber elaborar os nossos fracassos, as nossas dores, as nossas decepções e transformar esta dor numa potência. Esse fracasso naquilo que vai trazer o sucesso. Né? Como se fosse uma história que você esgotou, que você viveu, que você consegue reanalisar e ver onde você errou e graças a essa história, a esses erros, você dá um próximo passo estruturando algo mais positivo para sua vida. Então, não é para você simplesmente banir, cortar aquilo que te fez chegar nesse lugar de eu fracassei. Porque senão você está negando a sua vida, está negando a importância dessa história ou desse acontecimento.
E isso aqui é a base que fundamenta a sua jornada. Né? É como se fosse o asfalto de uma estrada para você ir mais longe. Então, precisa olhar para isso, tá? Aqui fala sobre chegar numa conclusão, tirar as suas conclusões. Às vezes você evita pensar e também você pode tirar conclusões precipitadas olhando só superficialmente para as questões que aconteceram com você e também para as pessoas. Olha os excessos aqui com o diabo, as questões do ego ferido. Ego ferido, sim, porque veio a carta do valor. É como se a pessoa, por uma falta de valorização, tivesse que ela mesma ter, digamos assim, que falar demais sobre si, ou de ter algum tipo, sei lá, mania de grandeza, alguma coisa assim, porque tá faltando, tá faltando conexão. A carta da arte fala sobre união dos dois lados, como saiu o sucesso e fracasso, é a união desses dois polos, racional e emocional, material e espiritual. A gente, na vida, tem que lidar com a dualidade, né? A própria carta do diabo fala sobre a potência de construir e destruir, né? E precisa valorizar tudo aquilo que foi construído e também aquilo que caiu por terra. Juntando esses dois lados que são opostos, você consegue ter mais bagagem, você consegue ter mais ferramentas para sair desse lugar de dor, né? Porque, lembre-se, a sua carta aqui, no início da mandala, representou a ruína. Então, será que você é uma pessoa que não deu certo mesmo? Será que você não está olhando sempre o copo meio vazio? Você está olhando aí os seus fracassos, as suas dores, as suas decepções com as pessoas, mas e o outro lado? O que vem depois disso, né? Vitória. Desde que você enfrente a situação, desde que você também decida deixar esse passado para trás, porque deixar o passado para trás, viver em paz é uma decisão. Sabe aquela frase famosa que diz assim, eu prefiro ser feliz do que ter razão? Eu vejo aqui uma pessoa que às vezes se apega muito aos pormenores e querer sempre ter a razão, né? Eu não tô invalidando aqui a sua dor, eu tô falando, a sua dor, ok, existiu, mas o que você faz com ela para você se ajudar? Ou você fica só apontando, justificando, eu sou assim porque aconteceu A, B, C e D na minha vida. A carta da vitória fala, a vitória está no movimento. Lembre-se que no início, fundo do deck tinha saído, estagnação, pendurado. Aqui é você entregue, rendido. Totalmente diferente da princesa de espadas, que ela tá com medo, vai com medo mesmo. Vai à luta, ressignifica. Para viver em paz, você vai ter que abrir mão desse passado, você vai ter que abrir mão desse discurso, reduzir esse discurso daquilo que te aconteceu para apenas uma história da sua vida. E você construir muito mais do que isso, né? Você não é aquilo que te aconteceu. Aquilo que te aconteceu faz parte de você, mas não te define completamente. Eu acho que é nesse sentido que você deve seguir a sua vida para sair desse marasmo, né? Dessa ruína que apareceu. Aqui fala também sobre você revisitar memórias do seu pai. Olhar para a história do seu pai e ver qual é o papel do seu pai na sua vida. Se foi alguém ausente, se foi alguém que também tinha esse lado, digamos, um pouco vitimista, de um discurso muito, da vida sendo sempre muito difícil, destinos que são pesados, porque aqui fala que muita coisa você guarda, né? Pelo 4 de copas, é um transbordar, você está falando não só das suas dores, é como se você também estivesse reproduzindo um discurso dele, e o tarot está pedindo mudança. Veja o seguinte, você é responsável pela sua vida, você deve carregar a sua dor, tá? Pare de carregar a cruz dos outros da sua família. Pare de ser o porta-voz das dores da família, porque isso te coloca lá embaixo, tá? É muito pesado para caminhar. O tarot exige mudança aqui. Olha,
como eu falei do passado, né? A rainha que está olhando para o passado, mas tem que olhar para o presente, para aquilo que você construiu e conquistou, que talvez você não tenha visto ainda. Lembre-se da carta da lua. Ó, tem muita coisa presa dentro de você. Saiu a carta da opressão com relação ao homem do passado. Olha só, é o que eu falei. Veja, enquanto a gente não toma consciência, as histórias vão se repetindo. E histórias, destinos dentro de uma família, eles vão também se reproduzindo de forma incessante. Aqui, eu tô voltando uma geração atrás. Eu tô falando de você estar conectado também com uma mulher que olha muito para o passado. E a vida não acontece. Aqui é o casal e a opressão separando este casal. Então, pode ser um casal que ficou junto, digamos assim, a questão da pressão de preciso ser casado, ter um casamento de muitos anos, né? Dependendo aí, revisite a história da sua família para ver de quem que eu tô falando. Mas que a vida era um inferno, ficava oprimido. Era uma coisa que não fazia bem nem para um, nem para outro. Eu não sei na sua vida, tudo isso que eu falei, da crueldade, da opressão que saiu, da valorização, dessa ruína que te representava também na carta número 7. Se você também não está repetindo esse padrão de relacionamento, né, com um homem e uma mulher aqui representados, a questão de casamento para você, veja se de repente você não se separou e você gostaria de fazer esse movimento e não tem coragem e fica repetindo o destino, ou se você é a pessoa que está longe do outro, se separou ou foi abandonada, mas não conseguiu reconstruir a sua vida, tá? Essa questão aqui, ó, cada um olhando para um lado e, na verdade, os dois olhando para o passado. Tem bloqueios. A carta da opressão, ela fala sobre bloqueios. Então, seria interessante você procurar reorganizar a sua vida, entregar as devidas dores, né, as devidas cruzes para quem é de direito e parar de carregar tudo da sua família, tá? Então, uma constelação familiar seria muito interessante para libertar alguns padrões que estão presos pela carta da opressão aqui, que mostra bloqueios nesse sentido. Ó, vem o domínio, a disputa. Tem briga, tem rivalidade. O masculino e o feminino na sua família, eles estão de mal, né? Eles não estão conectados. Então, fica difícil também você estabelecer relacionamentos que são saudáveis, por exemplo, com novos homens. Olhe para isso. São as orientações do tarô para Gêmeos. Para quem serviu, ótimo. Para quem não serviu, sinto muito. Veja outro vídeo aí, né? Porque é uma leitura coletiva. Mas eu sempre vou aprofundando no tema. E agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.